Bondoso Pai, eu quero te agradecer por abençoar cada estudo. E hoje à noite queremos entender melhor essa criação maravilhosa, o homem. E de acordo com a tua palavra, mas sabemos que no mundo há muitas ideias que influenciam as escolas, as universidades, a TV, a filosofia, e precisamos distinguir essas coisas e compreender o que a Bíblia diz sobre o homem. Então, Pai, eu peço que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, antropologia bíblica, essa é a terceira lição, e nós já notamos algumas coisas sobre a antropologia, especificamente a origem do homem, e eu estou enfatizando, se vocês quiserem ver rapidinho, na primeira página da apostila, tem número 1, origem do homem, e embaixo a letra A, que diz cosmovisão número 1, cosmovisão número 1. O que acontece é que seu jeito, sua maneira de ver o mundo, determina seu jeito de ver o homem. Então, se você acredita que Deus existe, isto vai influenciar sua maneira de entender o homem. Se você não acredita, então vai criar uma ideia bem diferente. Então, estamos querendo colocar essas ideias ou teorias com as cosmovisões. Eu sei que vocês estão aqui na igreja comigo. É por quê? Porque vocês acreditam em Deus, especificamente no Deus da Bíblia. E aqui no Ouro Preto, como na semana passada eu fiz a pergunta, quantas pessoas aqui conhecem um ateu aqui no Ouro Preto e ninguém levantou a mão? Somente eu. Mas eu faço evangelismo toda semana, faz sentido que eu vou conhecer alguém. Eu conheço, se não me engano, uma pessoa na cidade que diz que Deus não existe. Mas se você sair dessa região e for para outra região, tipo na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, você vai encontrar muita gente que fala que Deus não existe. E daí esse povo tem que explicar a origem de Deus, do homem. E isso vai mudar muito. Então colocamos aqui nas cosmovisões a primeira, evolução ateística, ok? Deus não existe. Então usa o livro do Charles Darwin, que é A Origem das Espécies, escrito em 1859, e já estudamos isso, mas basicamente o homem veio de um processo de transformações genéticas, e hoje o homem é o resultado, na verdade, de mutações de código genético, que ciência mostra que sempre são coisas negativas, perdendo informações, mas segundo os ateus, as transformações mudaram o homem para ser melhor. Então, meu antepassado é um macaco, um tipo de macaco. Mas eu sou superior. Então, contra a ciência que conhecemos, o ateu diz que o homem é o resultado desses processos. Outra teoria, segundo eles, eu marquei aqui número 2, na página 2, extraterrestres. E eu sei que parece estranho, parece louco, mas se você for para a internet hoje, especialmente escutando coisas no inglês, você vai encontrar cientistas bem famosos que falam que existe a possibilidade, talvez até a probabilidade, que nós somos o resultado de um tipo de semente extraterrestre, de seres de outros planetas que colocaram na Terra para ver a gente crescer, e nós somos uma experiência científica, nós somos o resultado disso. E tem até teorias criadas pelas pessoas que estudam computadores e programação, etc., que nós somos um programa de um computador. E não sei se você estuda muito isso, mas a ideia é simples. Eu sou simplesmente um código, números, e
o que eu estou fazendo é de acordo com aquilo. Coisas loucas, mas as pessoas falam isso, porque quando você não acredita em Deus, você não tem explicação para a existência da existência. Mas além da existência de coisas, existe a existência de algo tão incrível, o homem, tão inteligente. Vamos ver essa outra cosmovisão rapidinho, que eu já estava ensinando, é a cosmovisão número 2, letra B, e tem a evolução teística. Tem pessoas que acreditam muito na ideia da evolução, mas ao mesmo tempo são um tipo de cristão, então não querem jogar fora a Bíblia, acreditam que Deus existe. Então eles dizem que Deus usa a evolução para criar as coisas e especificamente o homem. Já estudamos isso na semana passada. Existem outras pessoas que têm essa crença aqui, criacionismo progressivo. Criacionismo progressivo enfatiza mais a Bíblia, quer ser mais bíblico, mas ao mesmo tempo utiliza a ideia que a Terra é muito velha. E é incrível, mas você vai para qualquer universidade, assiste qualquer coisa, Discovery Kids, esse tipo de coisa, compra livro sobre dinossauros para seu filho nas lojas, nas livrarias, e sempre vão dizer que a Terra é muitíssimo velha, tipo bilhões de anos. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia, nós dizemos, a Bíblia ensina algo que nos leva a entender que a Terra tem no mínimo 6.000 anos, no máximo 10.000 anos, mas 10.000 anos é um máximo muito grande, porque acreditamos que não levou muito tempo para Satanás entrar no jardim e tentar Adão e Eva. E nós falamos entre 6 e 10 mil, porque a gente não sabe quanto tempo levou para Satanás, como a serpente, entrar e tentar Adão e Eva. Nós não sabemos. Então, falamos entre 6 e 10 mil anos, mas segundo as datas, as idades, os tempos escritos na Bíblia, entendemos que a Terra tem no mínimo 6.000, no máximo 10.000 anos. E é muito interessante isso, porque já passamos 6.000 anos e o milênio vai ser mais 1.000 anos, que vai dar 7.000 anos. Então, quando eu vejo isso, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas parece, pela idade da Terra, ele pode vir hoje mesmo, no arrebatamento, né? Mas nós não sabemos, eu não vou colocar datas porque é errado isso. Agora, hoje à noite, eu passei um tempo aqui com uma revisão, mas precisamos ver outra teoria, a teoria da lacuna. Quem já ouviu falar do grande teólogo e estudioso C.I. Scofield? Você pode levantar a mão? Já ouviu falar, né? Ele tem uma Bíblia que é muito famosa, muitos fundamentalistas, igual a gente, usam essa Bíblia, e tem notas maravilhosas na Bíblia dele, que na verdade é a Bíblia de Deus, mas as notas dele são muito boas. Mas ele apoiava, e muitos da época dele, ele já faleceu, apoiavam e ensinavam a ideia da lacuna, ok? Um espaço entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2. E com aquele espaço, eles falam que tudo que a ciência nos ensina sobre a idade da Terra e a evolução, etc., Deus fez aquilo naquela lacuna. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz em Gênesis 1, eu vou ler os versículos 1 e 2 para vocês. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok, então, a ideia é que depois da palavra terra, em versículo 1, há uma lacuna, há algo que aconteceu. Muitos enfatizam com essa teoria que na verdade não é tão acreditada hoje em dia, mas que Satanás caiu do céu para a terra
entre versículo 1 e versículo 2. E quando ele caiu, trouxe para cá uma corrupção, a morte, problemas. E por causa disso, vários seres morreram, etc. E Deus começou novamente a criação, ou seja, Ele criou a segunda vez. Então, quando você vai para a terra e vê as camadas, a estrata da terra, você vai ver os fósseis, os ossos de vários seres antigos que não existem mais. Eles falam que esses seres morreram entre versículo 1 e versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Ok? Eles então estão ensinando que a morte existia antes do pecado de Adão. Que se você entender bem o que a Bíblia diz sobre a morte, teologicamente isso é um grande erro. Porque Romanos 5 nos ensina que a morte veio através de quem? De Adão, né? Mas então é isso que eles falam. Vamos ver a explicação na apostila. Há um longo período de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, basicamente como uma acomodação à ciência evolucionária. O alvo é manter a idade velha da Terra, de acordo com a teoria evolucionária da maioria dos cientistas, mas, ao mesmo tempo, manter uma interpretação literal de Gênesis 1 e 2. Então, eles não mexem com versículos 2 e os outros do capítulo 1, mas eles falam que isso aconteceu ali. Então, basicamente mas muito que Charles Darwin ensinava com o livro dele, A Origem das Espécies, e eles falam, bom, então isso aconteceu, beleza, vamos colocar aqui, né, entre esses dois versículos, onde Deus não fala nada. E para enfatizar isso, eles falam, olha aqui versículo 2, aqui diz, a terra era sem forma e vazia. A ideia com essas palavras quanto a essas pessoas é que mostra destruição, mostra um problema, ok? E diz aqui, e havia trevas sobre a face do abismo, né? E com essas palavras que quanto a nós querem dizer que Deus simplesmente tinha, vamos dizer, um papel vazio e ele ia começar a desenhar a criação. Falam isso com uma linguagem mais ilustrativa, né? Mas eu estou falando, o que eles falam aqui é que isso representa aquela mudança, aquele problema por causa de Satanás. Então, a letra B aqui coloca a queda de Lúcifer entre esses dois versículos, trazendo caos à terra. Explica que as palavras sem forma e vazia são a expressão deste caos. Problemas, nós podemos notar aqui na apostila, mas a gramática e o vocabulário desses dois versículos não permite essa lacuna. Você pode estudar essas coisas aqui, e eu até marquei aqui na folha, se você observar as palavras sem forma e vazia, em Jó 26:7, Isaías 45:18, você vai notar que essas palavras não têm o significado de caos. É simplesmente a falta de coisas, como ele diz aqui, sem forma e vazia. Você não precisa colocar ali problemas. Olha, deixa eu falar algo para vocês. Nós não estamos procurando a verdade. Nós já temos a verdade. Então, se um cientista quiser conversar comigo e passar algo para mim, eu não tenho medo dele. Ele não vai falar algo para mim que vai alterar a minha fé. E eu quero até ouvir o que ele quer falar para entender melhor. Até cientistas que acreditam na teoria da evolução, não são em si idiotas, estúpidos. A teoria e a Bíblia diz que eles se tornam, qual é a palavra? Talvez a palavra seja ignorantes, por causa disso, mas eles ainda conseguem entender e observar coisas. O problema é a conclusão deles quando eles observam as coisas. Então eu gosto de ouvir o que eles falam.
E às vezes eu preciso conversar com pessoas. Eu me lembro, uma mulher da Alemanha, ela queria brigar comigo. Ela falou, eu não acredito que Deus existe. E ela ficava falando essas coisas. Eu falei, ok, eu entendo que você não acredita. E ela falou, mas você não acredita que são seres em outros planetas? Eu nem tinha falado isso. Eu falei, é verdade, eu não acredito. Mas por que você não acredita que Deus não existe? Ou por que você não acredita que Deus existe? Eu falei, porque eu nunca vi Ele. E eu pensei, mas você nunca viu homens de outros planetas? Porque você quer acreditar em extraterrestres, mas você não quer acreditar que você veio de Deus. Porque você quer acreditar naquilo, mas não faz sentido. Eu falei, você já viu o seu cérebro? Não. Então por que você acredita que você tem cérebro? Eu queria até falar para ela, e você nem tem evidência que você está usando o seu cérebro. Então está mais difícil, mas eu não falei isso para ela. Mas é ignorância pura falar que Deus não existe. E segundo a Bíblia, todo mundo acredita em Deus. Mas tem pessoas que não querem acreditar em Deus. É uma grande diferença. Não é capacidade, não é habilidade, é desejo. A pessoa não quer acreditar. Na hora que você acredita em Deus, você vai ter que dar conta, você vai ter que falar, olha, essa é a minha vida e a minha consciência me perturba, eu sei que eu não faço tudo certinho. Então muita pessoa prefere largar Deus. E olha, eu vou falar, na hora que eu converso com esses evolucionistas, eles querem pregar para mim que eu devo ser apoiador do homossexualismo e tudo. Eles sempre ligam essas coisas com Deus. E mostra o seguinte, eles não querem a existência de Deus porque querem essas coisas erradas. É isso. Se Deus fosse simplesmente Papai Noel, todo mundo queria ir. Mas olha, ele não é Papai Noel, ele é um juiz justo, e daí o mundo rejeita ele e cria essas ideias. Então eu falo para vocês, eu não preciso da teoria da lacuna. Eu quero voltar para a ciência, quero voltar para ver a geologia, a astronomia, a antropologia, etc. E eu mesmo quero analisar essas coisas. E analisando pela luz da Bíblia, eu chego a conclusões diferentes do que eles. Vamos ver aqui a terceira cosmovisão. Dias literais de 24 horas. Você pode ver aqui em versículo 5 de Gênesis 1. E diz aqui, Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Eu acredito que esse dia aqui é de 24 horas. Simples. Eu não preciso reinterpretar para dizer, não, mas Deus precisava de mais tempo, então esse é uma época, é uma era. Não, quanto a mim, é isso. Então essa é a terceira cosmovisão. Eu sou crente em Deus, eu acredito que a Bíblia é a palavra dele, eu não preciso mudar a Bíblia para eu poder entender a ciência também. Eu acredito que a ciência é muito boa, a ciência é de Deus mesmo, mas ao mesmo tempo o uso da ciência pelos evolucionistas é outra coisa. Então aqui na folha, explicação, Deus criou tudo diretamente, instantaneamente, pela palavra da boca dele, durante um período de 6 dias normais. A Terra tem mais ou menos 6.000 anos de idade, dependendo da duração de tempo entre a criação de Adão e a queda dele. O dilúvio noaico explica as formações geológicas que cientistas evolucionários mantêm são o resultado de 4.543 bilhões de anos. Deixe-me tentar. Quem gosta de assistir documentários científicos na TV? Alguém gosta de assistir? Quem já assistiu coisas sobre animais do passado, extintos, etc.? Quem já percebeu que ele sempre fala sobre milhões e bilhões de anos? Já perceberam? Como que eles sabem disso? Eles estavam lá? Não. Então, como que eles sabem? Eles usam certos
testes. Eles, por exemplo, perdoe, sou gringo, eu não lembro de todo o vocabulário no português, mas eles usam uma forma de datação radiométrica, algo assim, talvez esteja falando errado, mas vocês podem me perdoar, tudo bem? Para testar certas coisas, certa radiação, etc., dentro de pedras, de ossos e outras coisas, eles determinam que pela vida dessas coisas, então essas coisas têm uma certa idade. Ok, tudo bem, mas tem problemas. Um problema muito grande com essa ideia de datação é o seguinte: essa forma de determinar datas exige que esse planeta é igual hoje. Que com todo o tempo no passado. Então, tipo, você pode voltar 4 bilhões de anos no passado e tudo vai ser igual. Mas nós temos algo no nosso entendimento e é o dilúvio de Noé. O dilúvio de Noé mudou esse planeta. Transformou esse planeta. Ou seja, nós encontramos ossos, plantas antigas, etc. E nós podemos dizer, essas coisas não simplesmente morrerem, cair no chão e ficarem enterrados no chão, mas um dilúvio passou por cima, mandando terra por cima dessas coisas, até vivas, e esses animais, etc., morrerem embaixo do solo, instantaneamente, sufocando. E quando você encontra esses animais, você percebe esses animais não morrerem em cima da terra, mas embaixo da terra, que é por causa de um dilúvio. Eu e minha esposa vamos para vários museus nos Estados Unidos, e quando você encontra esses fósseis, eles sempre falam sobre um tipo de enchente, não um dilúvio global. Mas a gente acha muito engraçado que cada vez tem a ver com água, e a Bíblia fala que é a água que matou esses animais. Nós, então, como crentes, não acreditamos que a terra foi criada com dinossauros no passado e depois veio o homem. Nós acreditamos que o homem andava com os dinossauros. E não é interessante o seguinte: em várias culturas por todo o mundo, eles falam de um animal chamado dragão. Você pode até ir para o zodíaco, algo assim no português, dos japoneses ou chineses. Eles têm uma lista de vários animais reais e um dos animais é o dragão. Ou seja, eles têm um certo tipo de entendimento de algo, e você pode ler certas coisas sobre esse tipo de animal. Sim, eles não tinham a palavra dinossauro. Dinossauro é uma palavra moderna. Mas os povos falavam, você pode até ver certos bichos desenhados em certas cavernas e coisas do passado, de um animal que parece um dinossauro. Nós entendemos que esses animais, alguns entraram na arca com Noé, com as mudanças do clima, depois a era de gelo, com os homens matando os animais, porque a Bíblia falou que ia acontecer em Gênesis 9, que provavelmente esses animais acabaram morrendo. E se você ler o livro de Jó, ele fala de um certo tipo de animal que tem um rabo do tamanho de uma árvore. Então nós entendemos que a terra, biblicamente falando, é jovem. E nós entendemos que Deus criou tudo em 6 dias, cada dia, 24 horas. E nós não temos problema com isso. Mas se eu falasse que eu estou falando para vocês, para um grupo de cientistas de hoje em dia, nossa, eu estaria passando vergonha, ou pelo menos eles acham que eu estaria passando vergonha, enquanto a mim não, seria bem calmo, estaria bem calmo, não teria problema com essas pessoas. Já ouvi, já conversei com cientistas, professores de universidades e tudo. Eu percebo que eles querem zombar de mim, eles querem xingar, eles querem falar mal, mas eles nunca falam algo para mim tão profundo, tão interessante, que eu digo, puxa vida, eu nunca nem pensei nisso, que é verdade, vou largar a Bíblia. Nunca aconteceu, nunca.
Então, a base disso, Deus criou o homem diretamente. Tem aqui Gênesis 1:27, Gênesis 2:7, Gênesis 5:1, Deuteronômio 4:32, Mateus 19:4. Podemos olhar para essas passagens. Vamos simplesmente ver aqui Gênesis 2:7. Nós vamos ver esse versículo várias vezes, mas Gênesis 2:7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu acho muito específico aqui. Deus diz aqui que ele usou a evolução. Deus diz aqui que eu sou produto de uns processos e meu bisavô era um macaco. Não fala isso. Deus me formou do pó da terra. Então você pode imaginar o pó da terra. E Deus, vamos dizer, com as mãos dele, me formou. E daí eu precisava ter vida. Então ele soprou em minhas narinas o fôlego da vida. E o homem, eu, foi feito alma vivente. Então Deus criou o meu antepassado Adão, seu antepassado Adão, dessa forma. Interessante porque quando ele cria as outras coisas, ele fala e começa a existir. Mas quando ele criou o homem, ele mesmo foi para o pó da terra, ele mesmo formou. Eu vejo nisso grande carinho. Quando Deus nos criou, ele passou mais tempo no dia sexto para criar a gente. As pessoas falam: então você acredita que Deus criou esse universo todo e somente colocou o homem em um planeta, e que Jesus veio para um planeta nesse universo enorme e morreu numa cruz no planeta Terra? Sim, eu acredito nisso. Eu tenho esse valor para Deus. A Bíblia diz, na verdade, se vocês quiserem ver, aqui em capítulo 1, versículo 14, disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. Então Deus está dizendo aqui que ele criou a lua, ele criou o sol, ele criou as estrelas, tudo lá fora, para ser nosso relógio e nosso calendário. Ele desenhou assim, e até hoje temos o nosso calendário solar e o nosso calendário lunar, por causa da criação de Deus. A preocupação de Deus não é colocar um monte de séries nos outros. A Bíblia não fala que não tem, mas não é necessário ter séries ou organismos em outros planetas. E a NASA e grupos estão gastando milhões e bilhões para tentar descobrir vida em outro planeta. E não conseguem, manda esses aparelhos eletrônicos para outros planetas e tudo, procurando água ou um organismo microscópico, né? E não estão encontrando animal nenhum, nada, não encontram nada. Mas é assim, e vem o debate. Eles falam que nós somos loucos, enquanto eles estão passando todo esse tempo procurando séries que nem existem. Mas é a luta do dia, é a luta de 2018. Deus criou aqui, letra B, os gêneros masculino e feminino. Então, quando Deus criou o homem, ele criou o homem e a mulher. Criou o homem primeiro, a Bíblia diz em capítulo 2, e depois criou a mulher para ser ajudadora idônea do homem. O homem precisava da mulher. Ela é semelhante, mas ela não é igual, são bem diferentes em vários aspectos, e nós precisamos entender isso. É tão importante para Deus, ele enfatiza isso nos primeiros capítulos da Bíblia. Então, na nossa antropologia bíblica, Deus enfatiza 2 gêneros, 2, homem e mulher. Deus criou em 6 dias de 24 horas, de acordo com a linguagem específica de Gênesis 1, e Deus criou o homem como um ser único, ou seja, não tem igual. Você pode se comparar com qualquer animal, e você vai perceber, se você abrir seus olhos,
você não é animal. Você é homem. Você é diferente. Você tem capacidade diferente. Você tem corpo diferente. Você tem imaginação diferente. Você não vive para sobreviver pelos seus instintos. Você vive para se desenvolver diante de Deus, para fazer o que o animal nunca vai pensar. Eu brinco às vezes, mas eu nunca vi macaco falando para os outros. Tipo, vamos dizer que o marido de macaco fala: amor, vamos criar uma escola, ensinar os nossos macaquinhos. Não acontece. Papai e mamãe, eles vão fazer coisa de macaco, que às vezes é muito nojento. Eu já estive num zoológico. Eu nem vou mencionar as coisas, mas pegando coisas e jogando no vidro do nojento. São animais. Somos seres humanos. Somos diferentes. Deus nos criou assim. Vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui um pouco cedo e eu vou continuar na próxima lição hoje à noite com a próxima parte aqui. Mas vamos parar aqui, é um bom lugar para parar.